Impedância elétrica. Para entender de impedância, você precisa entender de resistência e de reatância. Reatância indutiva e reatância capacitiva. Impedância e resistências, a unidade de medidas é em ohms, porém não é a mesma coisa, são bem parecidos. A resistência elétrica, no meu canal tem um vídeo que fala o que é resistência elétrica. Resistência elétrica é quando a corrente elétrica ela circula no circuito e ela vai encontrar um resistor. Esse resistor ele vai oferecer oposição à passagem da corrente elétrica. Nós chamamos de resistência elétrica. Essa resistência elétrica ela vai gerar calor, que é isso das minhas cargas resistivas. Por isso, resistência, diferente das minhas cargas indutivas e das minhas cargas capacitivas. A resistência elétrica ela vai gerar calor. A resistência elétrica ela existe tanto em circuitos de corrente alternada como em circuitos de corrente contínua. Porém, a impedância ela existe somente em circuitos de corrente alternada. Quando a corrente elétrica ela circula num circuito de corrente alternada ou corrente contínua e nós temos os resistores, por ser uma carga resistiva, ela vai gerar uma resistência, vai gerar calor. Das minhas cargas indutivas ou cargas capacitivas, é diferente. Quando numa carga indutiva, a corrente elétrica ela circula, ela encontra cargas indutivas, indutores, que são motores, transformadores, a corrente elétrica ela vai encontrar esse componente, esse componente vai apresentar uma oposição à passagem da corrente elétrica em circuitos de corrente alternada, e essa oposição ela vai gerar um campo magnético, e por isso nós vamos ter a reatância. Se a minha carga é indutiva, nós teremos a reatância indutiva. E quando a corrente elétrica, em um circuito de corrente alternada, ela encontra cargas capacitivas, essas cargas elas vão oferecer oposição à passagem da corrente elétrica. Só que nesse caso, não vai gerar um campo magnético. Nas cargas indutivas é gerado um campo magnético. Nas cargas capacitivas é gerado um campo elétrico. E com isso tem-se a reatância. Se a minha carga é capacitiva, eu vou ter a reatância capacitiva. Então, reatância é o quê? É quando num circuito a corrente elétrica encontra uma oposição. Se essa oposição for indutiva, vai gerar um campo magnético e vai ter a reatância indutiva. Se essa oposição tiver cargas capacitivas, vai gerar um campo elétrico e daí tem-se a reatância capacitiva. Agora que você já sabe o que é resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva, nós vamos entender o que é impedância. A reatância, antes, tem um vídeo no meu canal que fala o que é fator de potência. É importante você assistir esse vídeo para você entender com mais detalhes sobre reatância indutiva e reatância capacitiva. Eu vou deixar a fórmula para calcular a reatância indutiva e a reatância capacitiva. A reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência da corrente alternada, enquanto a reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à frequência da corrente alternada, já que a impedância existe somente em circuitos de corrente alternada. Para calcular a reatância indutiva, olha, XL é a reatância indutiva, é igual 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância do indutor. A unidade de medida é o ohms. Eu estou multiplicando pela frequência, por isso ela é diretamente proporcional à frequência da corrente alternada, enquanto nas cargas capacitivas eu vou estar dividindo. XC, que é a reatância capacitiva, é igual 2 vezes π vezes a frequência vezes a capacitância do capacitor. Também é dado em ohms. Calcular a reatância indutiva e a reatância capacitiva. O que é então a impedância? A impedância é a carga resistiva total em um circuito de corrente
alternada. Por isso que a reatância, ela varia em função da frequência. Ela varia por quê? Porque aqui eu estou multiplicando, ela vai ser diretamente proporcional. Aqui eu estou dividindo, ela vai ser inversamente proporcional. Se a reatância ela varia, a impedância também ela vai variar em função da frequência. Em um circuito resistivo de corrente alternada, o valor da impedância e o valor da resistência será o mesmo, porque a corrente e tensão elas estão em fase. Uma não está adiantada nem atrasada em relação à outra. Assiste meu vídeo, o que é o fator de potência, que você vai ver a frequência, que você vai ver a tensão e a corrente, uma adiantada ou atrasada em relação à outra, aí você vai entender um pouquinho melhor. Como em cargas resistivas a corrente e a tensão elas estão em fases, por isso não tem a reatância. Se não tem reatância, também não tem impedância. Por isso, impedância e resistência são diferentes. E a impedância é a carga resistiva total num circuito de corrente alternada.